Que eles vão dizer agora? Que o Carlo Viganò estava certo e agora foi longe demais? Isso aqui me faz lembrar o que a gente estava conversando aqui antes de iniciar o vídeo, né? Que muitos acabam querendo defender que a igreja tem que ter uma cabeça. Do Viganò, o que ele é? Ele que é o cismático. Ele que se separou da igreja católica. Salve Maria a todos! Sejam novamente bem-vindos aqui ao canal Chats Fidelio. Meu nome é Leonardo. Salve Maria a todos, meu nome é Marcel. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais esse Breaking News, né? A gente começou fora do nosso cronograma, né, de vídeos, né? Para trazer uma notícia bombástica aí no meio dos tradicionalistas, né, Leonardo? É isso aí. Como o Marcel falou aqui, pessoal, hoje viemos aqui em caráter de urgência, né? Plantão aqui do Chats Fidelio para trazer essa notícia para vocês acerca do arcebispo Carlo Viganò. No último vídeo a gente falou alguma declaração que ele fez ali em forma de carta e agora ele fez uma outra declaração. E agora vocês vão ver que aquilo que a gente falou e que o Marcel enfatizou na expectativa se concretizou, não é isso, Marcel? É isso aí, pessoal. Mas antes da gente entrar nesse assunto, por favor aí, dê o like, que é muito importante. Nós estamos já atingindo 8 mil inscritos. E também compartilhem nossos vídeos, comentem bastante. A gente tem recebido bastante comentários. Isso ajuda também na divulgação do nosso trabalho, do canal. E também, se você quiser se tornar membro, né, para nos apoiar, né, com o nosso canal, com essa estrutura, também para a gente seria muito gratificante, né? E Deus abençoe a todos vocês. E aí, Marcel? Muitas pessoas estão até quietas aí, né? Acerca do que aconteceu, né? Pois é, porque depois dessa notícia que foi, na verdade, né, como é que a gente, é difícil a gente entrar ao vivo, alguma coisa assim, a gente verdade. não é, mas foi no sábado, né, que a carta acho que foi divulgada, foi sábado ou domingo? Acho que foi sábado, Não, né? foi antes, a gente postou o vídeo sábado, né? A carta foi bem antes, foi ao longo daquela semana, eu não lembro a data certa, então, que foi aquela carta que a gente falou aqui. Então, isso foi uma bomba do meio tradicionalismo, dos tradicionalistas, né? Principalmente aqueles que defendiam, né, o Viganò, o Carlo Viganò, quando dizia contra o Francisco, né? Só que o que eles vão dizer agora? Que o Carlo Viganò estava certo e agora foi longe demais? Né? O que o Centro Dom Bosco vai dizer? Porque ele declarou ser sedevacantista. Ele declarou a nulidade da eleição do Papa Francisco. Ele citou, né, até a bula de Paulo IV. Ele disse que a eleição dele é nula. Então, ele se tornou um sedevacantista. Então, imagina para esse pessoal da Fraternidade, do RR, né, que a impressão que dava é que ele estava aderindo a esses movimentos. Né? Verdade. Mas a partir do momento que ele diz que a eleição de Francisco foi nula, que ele é um herege, condenando ele à heresia, né, que dizendo também que um Papa jamais pode ser herege, né, e que Francisco não é católico, então ali ele diz, né, bem claramente que ele se tornou um sedevacantista. E o que essas pessoas vão dizer agora? O Centro Dom Bosco, que Dom Viganò estava certo o tempo todo e agora foi longe demais e está errado, né? Tanto que ninguém está falando nada mais dele, né? Pelo menos eu não vi nada ainda sobre essa carta que ele divulgou, nem por parte do pessoal do Centro Dom Bosco, da Fraternidade. Bom, com certeza deve estar dizendo que ele deu um passo muito além, né? Longe demais, digamos assim. Vamos trazer aqui alguns trechos da carta e a gente vai comentando. Não vamos trazer lá na íntegra, mas se as pessoas quiserem, é só buscar aí na internet, né? Vamos ao primeiro ponto aqui, ó. Esses subversivos que os romanos pontífices corajosamente denunciaram como inimigos de Deus, da igreja e da humanidade, são identificáveis na inímica vis a maçonaria. Infiltrou-se na hierarquia e conseguiu fazê-la depor as armas espirituais à sua disposição, abrindo as portas da cidadela ao inimigo em nome do diálogo e da fraternidade universal. Conceitos intrinsecamente maçônicos. Mas a igreja, seguindo o exemplo do seu divino fundador, não dialoga com Satanás. Combate-o. Caramba, muito forte, né? Muito forte, muito forte. Muito forte. Ele fala na carta, inclusive, sobre a infiltração que se iniciou na igreja a partir do século XIX, justamente patrocinada pela maçonaria.
E ele cita ele não cita os documentos, mas ele cita que existem documentos que têm esses planejamentos, né, que foram executados dentro da igreja e que se concretizou, né, com o Concílio Vaticano II, né, que foi a concretização dessa infiltração do século XIX. Portanto, a igreja ela se torna uma falsa igreja, não a igreja católica, né? Você tem uma falsa igreja que tomou o lugar da verdadeira igreja, graças a esses planos, né, dessas seitas maçônicas, que bem denuncia aí o Monsenhor Viganò. E ele faz várias denúncias, né, que Francisco ele apoia, né, várias diretrizes, né, que levam a isso. E se a gente for lembrar, né, dos nossos vídeos, a gente denunciou, né, inclusive João XXIII como tendo sido um maçom, né, antes mesmo do seu pontificado. Existem vários testemunhos, provas que ele provavelmente era maçom. Então, também era parte desse plano de infiltração maçônica na igreja de dentro, né, para destruí-la, né? Porque a maçonaria, se a gente for pensar na questão histórica, como é que é a história da questão da maçonaria, influência da maçonaria na sociedade? Primeiro, a maçonaria, ela destrói, né, a questão da sociedade na parte civil, né, com a queda das monarquias, né? Por exemplo, a Revolução Francesa, as revoluções que aconteceram todas, né, que derrubaram as monarquias, né, na Europa, foi o passo inicial para depois, né, infiltrar-se na igreja e destruir a igreja por dentro. A igreja ela tinha que ser infiltrada porque eles não tiveram êxito em destruir a igreja de fora para dentro. Porque para destruir a igreja de fora para dentro, teriam que fazer muitos mártires, né? E os mártires, a gente sabe que o sangue dos mártires são sementes, né, para que mais cristãos surjam na terra. Então, assim, então eles infiltram, né? Eles não utilizam o mesmo método que utilizaram na Revolução Francesa, né, que foi matar os reis, perseguir os que defendiam a monarquia, estabelecer uma república, né? Eles fazem uma estratégia diferente, porque para destruir a igreja era uma tarefa muito mais difícil, né? Mas que acabaram obtendo êxito não de destruir a igreja, mas de sim estabelecer uma igreja, digamos, sinodal dentro do Vaticano, né? Ele continua. Como assinalou Romano Amério em seu ensaio seminal Iota Uno, essa entrega covarde e culposa começou com a convocação do Concílio Ecumênico Vaticano II e com a ação clandestina e altamente organizada, que você acabou de falar aí, né, de clérigos e leigos ligados às seitas maçônicas, visando subverter lenta, mas seguramente estrutura de governo e magistério da igreja para demoli-la por dentro. O que você acabou de dizer aí, a infiltração, a tática, né? Continuando na questão histórica, a igreja, durante 1000 anos, era a igreja, ela foi sua época de glória, né? Durante a Idade Média, que você tinha a igreja e o Estado, né? Os reis, junto ali com a igreja, né? Era um Estado católico. E só que veio Lutero, né? Que foi um dos maiores males da sociedade, né, ocidental, foi a Revolução Protestante, né? Porque se deu abertura a você contestar a igreja. A partir do momento que você tem uma pessoa contestando a igreja, surgiram outras contestando também, colocando a igreja em xeque. Só que para a igreja católica ela se manteve firme e forte, apesar de Lutero, né? Se manteve firme e forte. Mas os reis, né, como não tinha a mesma fortaleza da igreja, né, porque a igreja ela tem o Espírito Santo, né, que sempre está assistindo a igreja, tem o próprio Deus, né? Então, assim, para questionar e destruir a igreja era muito mais difícil. Então, eles começaram a atacar as monarquias. E tiveram êxito, né? Depois da Revolução Protestante, vieram outras, né? Que a Revolução Protestante foi a mãe das revoluções. E acabaram com as monarquias. Aí, com as monarquias, né, que poderia dar uma proteção para a igreja, né? Tanto que na bula de Papa Paulo IV,
ele fala do braço secular, você recorrer ao braço secular, só que na época ele estava pensando na monarquia, né, em caso de vacância, né. Mas então, assim, só que para destruir a igreja era muito mais difícil, como eu disse, e a coisa teve que ser de dentro para fora, infiltrando falsos judeus, convertidos, comunistas, maçons. Então foi infiltrado ali nos seminários e o auge, o ápice, né, de todo esse plano maçônico de estabelecimento de uma igreja que não é católica e colocar na cátedra de Pedro um falso papa, teve êxito com o Concílio Vaticano II e suas consequências. Verdade. E ele vai continuando, ó, algumas outras falas. Ó. Isso acontece quando o absoluto é retirado da verdade e relativizado, adaptando ao espírito do mundo. Como teriam agido hoje os pontífices dos últimos séculos? Verdade, né? Eles falam da evolução, eles falam esses documentos pós-conciliares falam da evolução do dogma, né? O relativismo. O relativismo, né? Que o dogma ele vai se adaptando. E isso já foi condenado, a gente mostrou aqui várias vezes. O que o Monsenhor Viganò diz na carta é tudo que a gente vem defendendo aqui. Exatamente. Há quase um ano aqui nesse canal, né, sobre a questão da evolução do dogma, que é uma heresia condenada pelos papas anteriores. E tanto que hoje na igreja não se estuda, na nova igreja você eles não estudam os papas antes do concílio, né, antes de João 23. Tudo que se estuda dentro da nova igreja é coisas pós-conciliares. Por isso que a gente fala, né? Uma nova igreja. Uma nova igreja. No sentido de que eles esqueceram tudo que é para trás. Uma nova liturgia, uma nova... Tudo. E olha, ele fala mais aqui, mais forte ainda. Ó. É possível então que a igreja tenha começado a ensinar o erro? Podemos crer que a única arca da salvação é ao mesmo tempo também um instrumento de perdição para as almas? Que o corpo místico se separa de sua cabeça divina, Jesus Cristo, fazendo fracassar a promessa do Salvador? Aí isso aqui me faz lembrar o que a gente estava conversando aqui antes de iniciar o vídeo, né? Que muitos acabam querendo defender que a igreja tem que ter uma cabeça, que a igreja não pode andar sem a cabeça, né? O corpo sem a cabeça. Mas é claro que tem a cabeça. A cabeça dos 260 papas, então quer dizer que Francisco é a cabeça da igreja visível? Você bota a cabeça do corpo de Cristo com a cabeça de Satanás? Então, assim, realmente. Mas você vai botar qual cabeça? A cabeça tem que estar em comunhão com o corpo. Se a cabeça não estiver em comunhão com o corpo, é um monstro, é um mutante, é uma aberração. Então, assim, a cabeça ela tem que estar em comunhão com o corpo. Exatamente. Né? Então assim, essa história de que a igreja, a instituição papal, ela está aí, né? Só que ela está vacante, mas a instituição papal permanece. Basta nós, né, na vontade de Deus e no tempo de Deus, elegermos um papa. E quem sabe não vai ser o Viganò, né? Quem sabe, né? A gente até pensa assim, pode ser. Deus é que sabe, é verdade, né? É uma pessoa muito importante dentro dessa perspectiva aí da nova igreja. Ele era uma pessoa muito importante ali dentro, né? É um arcebispo, ele é núncio nos Estados Unidos. Então, isso que eu ia falar. Ele não é um bispo qualquer. Não é um bispo da diocese Barra do Piraí, Volta Redonda. Não é um qualquer que está falando. Ele é um bispo, uma grande influência, né? É um bispo importante, um nome muito importante dentro dessa perspectiva da nova igreja. E que é a mesma história de Monsenhor Lefebvre se repetindo nos nossos tempos. Naquela época tinha o Concílio Vaticano II. Sim. Hoje a gente tem como é que fala? O sinodal, a igreja. A igreja sinodal. Como é que fala o movimento sinodal aí que eles estão fazendo, as consultas sinodais aí, não sei. Então, assim, você hoje tem a história de Dom Marcelo Lefebvre se repetindo na de Monsenhor Viganò. E ele pode, com isso, trazer muitos padres com ele e também muitos religiosos, muitos leigos, cleros, e eles podem mesmo estabelecer um movimento, até mesmo para se estabelecer o papado, não sei. Né? Quem sabe, né? Deus é que sabe, nós devemos ter sempre a esperança de termos um papa. Com certeza. A gente nunca deve perder essa esperança. E agora chega o ponto crucial da carta, que antes dessa fala que ele pegou a bula com ex-apostolatos de Paulo IV e falou daquela parte da eleição nula.
Aí ele chegou nessa conclusão aqui, ó. Por isso, com serenidade de consciência, sustento que os erros e heresias a que Bergoglio aderiu antes, durante e depois de sua eleição, juntamente com a intenção que ele tinha em sua aparente aceitação do papado, tornam nula sua elevação ao trono. Sede vacante. Ou seja, ali ele assinou a sua posição sede vacantista. Exatamente. Engraçado, o pessoal tá muito quieto, né? Muito Ninguém quieto. tá falando disso aí, pessoal que defendia tanto o Monsenhor Viganò, né? Quando ele estava ali dentro da nova igreja, se rebelando. Tá aí. Vamos ver quais serão os próximos capítulos, né? Não, e interessante, ele não falou vacante só o Papa Francisco. Olha o que ele falou, ó. Rejeito convictamente as doutrinas heterodoxas contidas nos documentos do Vaticano II e que foram condenadas pelos papas até Pio XII, ou que de alguma forma contradiz o magistério católico. Pelo jeito, ele não é sede vacantista só em relação a Bergoglio. Aceito o Bento XVI, só não aceito o Bergoglio, não. Pelo jeito ali é o mesmo posicionamento da maioria dos sede vacantistas. Deu a entender isso, não deu? Sim. Deu a entender isso. Ele falou até Pio XII, ué. Exatamente. Mas para quem estuda, né? É claro e evidente que tudo começou depois de Pio XII. A linha que estabeleceu a Igreja Católica, né, que diferencia, né, a Igreja Católica da Igreja Sinodal de Bergoglio, é justamente pós Pio XII. É onde tudo acontece. Então, não tem como você defender, você dizer que Francisco é Papa e esquecer o que João Paulo II fez, o que Bento XVI fez, o que João XXIII fez, verdade, o que eles disseram, Roncalli, o que Paulo VI fez, o que eles fizeram com o concílio. Então, assim, é difícil. Você não consegue, ao mesmo tempo, dizer que Bergoglio é Papa e dizer que Paulo VI foi Papa. Não tem como. Meio complicado mesmo. Então, assim, realmente parece que ele tomou a posição da maioria dos sede vacantistas. Eu acho que tá bom. A carta é bem extensa, pegamos só alguns trechos aqui, mas a gente queria mostrar lê o a parte que ele ponto condena. aqui. Lê a parte que ele condena. Qual parte? Eu te mandei aí que ele condena o Bergoglio à heresia. Deixa eu pegar aqui. Para quem acha que tem que ter uma declaração, que tem que ter... Tá aí, ó. Ele tá condenando. Porque ele... Deixa eu tentar achar aqui. Eu te mandei aí no seu... Você não, mandou no WhatsApp aqui, né? Isso. Mandei várias partes importantes dessa carta. Aqui, encontrei aqui, ó. Perante os meus irmãos no episcopado e todo o corpo eclesial, acuso Jorge Mário Bergoglio de heresia e cisma e peço que seja julgado como herege e cismático e retirado do trono que ocupa indignamente há mais de 11 anos. Ou seja, retirada do trono, né? Colocar o verdadeiro Papa, extinguir a vacância, né? Ele tá ali, qual é a posição dele? Ele está na verdadeira Igreja Católica. Por isso que ele está condenando Francisco, né, Bergoglio, à heresia, ser herético. Francisco não é católico e não está na Igreja Católica. Monsenhor Viganò é um católico, está na Igreja Católica e está condenando um herege, né, publicamente herege, à heresia. Ele está certo. É verdade. O cisma, não é ele que é o cismático é Bergoglio. Ele está acusando o Bergoglio, ele está acusando o Viganò do que ele é, né? Ele está jogando para cima do Bergoglio, do Viganò, o que ele é. Ele que é o cismático. Ele que se separou da Igreja Católica. Todos esses padres, esses bispos, falsos padres, falsos bispos, eles se separaram da Igreja. Eles traíram a verdade. Eles traíram a verdadeira Igreja Católica, os dogmas católicos. Não foi o Viganò. Não é o Viganò que tem que ser processado por cisma. É o inverso. É o que Viganò está fazendo. E ele fala aqui, isso aí que você está falando, ó. Para me separar da comunhão eclesial com Jorge Mário Bergoglio, eu teria que estar primeiro em comunhão com ele, o que não é possível. Não é possível. Já que o próprio Bergoglio não pode ser considerado membro da igreja, devido às suas múltiplas heresias e à sua manifesta alienação e incompatibilidade com o papel que exerce de forma inválida e ilícita. É o que a gente falou aqui. Ele não é católico. Ele não é católico. Então como é que vai ser papa? Se ele não é católico, ele não é membro da igreja. É o que ele está falando aqui. Se ele não é membro, ele não é papa. Ele não pode ser papa. Exatamente.
O que a gente vinha falando, ele replicando na Não, carta, aí né? assim, a carta é grande e tudo, mas vale muito a pena ler essa carta. E ele fala, inclusive, assim, tem uma parte que ele fala assim, que pessoas comuns percebem que o absurdo, né? Quando vê verdade, o absurdo que é. Quando vê Bergoglio de abraços com pessoas que defendem o globalismo, pessoas que defendem o despovoamento da terra. Ele fala aí o despovoamento, que são os neo-malthusianos, né? Ele até cita, né, isso, né? Fala dos que promovem as picadinhas, o movimento verde, né? Que é o... Eu vi que ele retratou um pouco também daquela última declaração que a gente falou. Ele falou mais um pouco nessa carta também, que é justamente isso aí, também tinha naquela carta que a gente mostrou, né? Isso. Então é isso aí, Marcel. É muito longo, assim, para analisar todos os tópicos. Mas esse aqui é os principais, e a declaração dele, né? Agora não tem dúvida de que ele realmente se tornou um sedevacantista. Tá claro e evidente, né? Vamos ver o que o pessoal vai achar disso, né? O pessoal que defendia ele tanto, né? Verdade. Vai achar, não, agora ele foi longe demais. Qual vai ser o malabarismo aí pra tentar explicar isso? Agora ele é né? cismático. Agora o Viganò é cismático, Virou cismático. Né? E ele condenando, inclusive... Agora ele vai dar... É verdade, eles vão dar razão pro Francisco, né? Pro Bergoglio, né? É verdade, ó, pensa bem. O Bergoglio tá acusando ele de cismático, né? De ser cismático. E agora o pessoal que é contra o sedivacantismo também vai acusar ele. Vai dar razão, vai fazer coro com o Bergoglio. Caramba. Vai fazer coro com o Bergoglio e vai acusar o Viganò de ser cismático também, porque agora ele é sedivacantista. Aí isso já pergunta, até quando vão ficar fazendo isso? Vai esperar quando o Francisco proibir a missa tridentina, que tá logo. Vai isso acontecer aí logo. tá pra chegar, hein? Aí eu quero ver que eles vão arrumar. Esse pessoal aí que... dos movimentos aí, quando começar a liberar... quando ele autorizar, né, a ordenação de mulheres. De mulheres, sacerdotisas, né? Sacerdotisas, papisas. Então, vamos ver. Aí, quem sabe, né? Vai ter que chegar, chegar nisso, né? Poxa, é um absurdo, felizmente. Né? Então é isso, Marcel. Então, pessoal, obrigado aí por todos que continuaram assistindo aí até o final. E dê o like, né? Não se esqueça, se inscreva no canal, que a gente agradece muito aí. Fiquem com Deus. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui nesse plantão. Vamos, sempre que for necessário, a gente vai fazer vídeos de plantão aí para trazer notícias bombásticas, né? Vamos dizer assim, notícias importantes. Então, como o Marcel falou, deixa o like aí, isso ajuda bastante a divulgar a mensagem. E fiquem com Deus e até a próxima.